Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso encontro acerca da hermenêutica bíblica, como melhorar a nossa compreensão da palavra de Deus. Na última conversa que nós tivemos, nós falamos um pouco sobre a necessidade de nós interpretarmos a Bíblia tendo em vista o distanciamento geográfico, cultural e temporal entre nós e o texto bíblico, né? E falamos também, principalmente, da questão dos anacronismos, pode ser anacronismo cultural ou semântico teológico, né? E mencionamos ali alguns desses conceitos, né, que podem atrapalhar a nossa interpretação da Bíblia. Hoje nós queremos conversar um pouquinho mais acerca das palavras, né, do significado das palavras quando nós estivermos analisando um texto, né, do livro sagrado, né? Primeiramente, ter em mente que as palavras elas só têm sentido dentro de um contexto, né? Aquele definição que nós temos em dicionário, ela nem sempre funciona na interpretação de um texto, porque o autor pode dar um sentido diferente, né? Então, de imediato, é necessário que você faça uma pequena distinção entre denotação e conotação, né? Denotação é o texto, é a palavra como ela se encontra em um léxico, né? Em um dicionário, né? E a conotação é o sentido que eu possa dar àquela palavra, né? Eu posso dar um sentido dentro de uma prosa e posso dar um sentido diferente também dentro da poesia, né? Na poesia, então a situação pode ficar realmente mais polissêmica, né? Com mais de um significado, a mesma palavra, dependendo do uso, né? Então, denotação, o que está no dicionário. Conotação, o sentido que o autor pode dar, que pode ser o mesmo do dicionário, né? Pode ser o mesmo, mas pode ser um sentido diferente. E como eu vou saber disso, né? Para saber disso, de imediato, no primeiro momento, você deve olhar o contexto imediato, né? O que é o contexto imediato? Aqueles versos que vêm antes e aqueles versos que vêm depois, né? Você saber do que se trata ali, se é de uma profecia, se é de uma exortação, se é um hino que está sendo descrito ali, o que é que está. Então você olha o que vem antes e o que vem depois. Depois você olha o contexto mais amplo, né? O contexto imediato são os versículos antes e depois. O conceito mais amplo seria, no caso aí, o livro onde está inserido aquela passagem que você gostaria de conhecer melhor. Então você lê todo o livro pensando na interpretação daquela passagem em especial. E depois o contexto geral, né? O contexto geral seria você, por exemplo, se eu estou analisando um texto no Evangelho de João, o contexto geral seria toda a literatura, né, a corpora, como a gente costuma dizer em literatura, todo o conjunto dos escritos juninos, né, as cartas, o Apocalipse também, e a gente fazer ali uma leitura comparativa. E depois você fazer uma análise com os outros textos seja do Novo Testamento, ou seja do Antigo Testamento, da Bíblia de uma forma geral, né? Quando você vai analisar, por exemplo, né, colocar aqui um exemplo da palavra mundo no Evangelho de João, né? Mundo no Evangelho de João tem mais de um sentido, né? Porque Deus amou o mundo, né? Ou seja, as pessoas, né? Depois diz assim, mas o mundo não o conheceu, né? Então ele está falando aqui das pessoas que rejeitaram, né? As pessoas da qual foram objetos do amor de Deus e as pessoas que rejeitaram. Na primeira carta, a palavra cosmos, né, que é a palavra mundo, ela já ganhou outro sentido. Não ameis o mundo nem as coisas que no mundo há, aqueles que amam o mundo, o amor do Pai não está nele. Ou seja, a palavra mundo ali, a palavra cosmos, né, que geralmente em hebraico seria rolam, né,
seria o quê? O sistema, né, do mundo em que nós estamos vivendo, né? Não seria tanto as questões materiais, né, da natureza, mas os sistemas abstratos e concretos, né, do mundo, como a gente costuma dizer hoje, né? Olha o mundo, as coisas do mundo, né, que a gente costuma dizer. Veja, essa caneta, ela é do mundo, né? Ela é uma caneta secular, mas ela não faz parte desse mundo que João está dizendo, né? Então, a música, né? A música vai depender o quê? Do uso, né? Do tipo de música. Pode ter música que realmente louve a Deus, outras músicas que são de natureza neutra, né? Que da cultura no geral, digamos assim, a música Asa Branca, né? Ou o hino nacional, né? E existem aquelas músicas que são um confronto direto aos princípios, né, da espiritualidade, né? Então perceba que esse tipo de coisa seria o mundo, né? O mundo seria esse tipo de música, né? Não é tudo que está dentro do mundo que faria parte desse conceito joanino de mundo. Então perceba, pessoal, isso só é possível se você for analisando, comparando um texto aqui, outro texto ali, como diz Isaías, né? Que embora não seja uma regra geral, e isso vai te ajudar muito a compreender a palavra de Deus, tá certo? Então, só repetindo, denotação, aquilo que está no dicionário, né? Conotação, aquilo que o autor dá, analise os contextos, né, literários e também histórico, e aí você vai estar melhor qualificado para compreender a palavra de Deus. Um forte abraço e a gente se vê em breve.